Você já imaginou que um simples erro de digitação poderia mudar completamente o rumo da sua vida? Pois é, às vezes o destino não precisa bater à porta. Ele responde uma mensagem. Essa é a história de Maria Eduarda, uma mãe solteira mergulhada em pobreza extrema, que ao tentar pedir ajuda, enviou por engano uma mensagem a um bilionário misterioso. E o que parecia ser apenas mais um dia difícil se transformou no primeiro capítulo de uma nova vida. No mundo real, onde a conta vence antes do salário cair, pedir ajuda já é uma batalha emocional. Agora, imagine pedir e receber. Fraldas e leite, claro, mas também emprego online, comodato de casa em condomínio de luxo e, o mais raro de tudo, empatia. É aí que essa história mexe com a gente, porque fala sobre oportunidade, superação e um tipo de amor materno que move montanhas. Essa narrativa não é sobre caridade, é sobre transformação pessoal, sobre como a dor do passado encontra a chance do presente. E como até mesmo os bilionários, com suas rotinas frias e calculadas, podem ser tocados pela força invisível que une duas pessoas desconhecidas, a verdade. Então, se você acha que finais felizes são só coisa de filme, talvez seja hora de rever seus conceitos. Maria Eduarda, como tantas mães brasileiras, enfrentava o tipo de realidade que não aparece nos comerciais. Pobreza extrema, solidão emocional e um bebê nos braços. Sofia, ainda pequena demais para entender o caos à sua volta, chorava de fome enquanto a mãe, exausta, tentava esconder o desespero. Aquela cozinha vazia, com uma geladeira barulhenta e um colchão no canto, era mais do que cenário. Era o retrato cru de uma vida que mal se sustentava. E quando se chega nesse ponto, até respirar parece luxo. Sem leite, sem fralda, sem rumo. Maria pegou o celular com a mão trêmula. Ela não tinha luxo de orgulho naquele momento, só a urgência de uma mãe solteira em desespero. Queria pedir R$ 200, que para muitos não paga nem um jantar, mas para ela era a diferença entre sobreviver e quebrar de vez. Escreveu e reescreveu a mensagem, suando frio. Era para uma amiga, mas como se o universo tivesse seus próprios planos, ela apertou enviar e o número era errado. Esse pequeno erro, aparentemente banal, foi o estalo do inesperado. A mensagem que era para alguém que talvez pudesse ajudar foi parar nas mãos de alguém que realmente poderia mudar tudo, um tal de Leonardo Vasconcelos. E aqui começa a parte onde a vida, cansada de bater, decide surpreender. Mas antes disso, ainda havia espaço para mais medo, vergonha e a dúvida que ecoava dentro dela. O que eu fiz? A mensagem de Maria, carregada de dor e urgência, caiu nas mãos de Leonardo Vasconcelos, um bilionário misterioso, tão distante do mundo dela quanto as estrelas no céu. Só que, ao contrário do que se esperaria de alguém com milhões na conta e um coração blindado, ele não ignorou. Respondeu, curto, direto, perguntando, quem é você? Um gesto simples, mas que já mudava tudo. Maria gelou. Pensou em apagar, fingir que nada aconteceu. Mas a necessidade gritou mais alto. Ela respondeu com um pedido de desculpas tímido, achando que aquele era o fim da conversa. Mas Leonardo continuou. Queria saber mais. Pediu provas. E é aí que o mundo interno de Maria entrou em colapso. A vergonha batia forte. Mostrar sua miséria, seus fracassos, suas contas. Tudo era uma exposição que feria o pouco de orgulho que ainda lhe restava. Mesmo assim, enviou. A foto de Sofia com febre, o papel da farmácia, tudo aquilo que grita verdade para quem sabe ler dor. Do outro lado, Leonardo hesitava, mas algo naquela mensagem o tocou. Talvez o tom, talvez a ausência de drama. Ou quem sabe o fato de que, mesmo na miséria, Maria não exigia, apenas pedia. Aquele pequeno deslize de número se tornava agora um fio invisível ligando duas realidades completamente opostas. E a partir dali, o jogo silencioso do destino começava a movimentar as peças com um propósito que nenhum dos dois ainda entendia. No dia seguinte,
Ainda atordoada pela falta de resposta, Maria acordou com o som da campainha. Um entregador, de camiseta laranja e olhar simpático, segurava 2 sacolas grandes e um envelope. Ela mal conseguia acreditar. Dentro das sacolas, leite em pó, fraldas, remédios, comida, tudo aquilo que ela não teve coragem de pedir. E no envelope, notas de 50 reais, novinhas, somando 1000 reais. Um milagre? Para ela parecia. Para Leonardo, foi apenas o começo. A mensagem dele estava lá no celular, curta como sempre. Cuide bem dela, só viva. Maria chorou. E não foi só alívio. Era o peso de meses engolidos em silêncio, de noites de fome, de não saber o que dizer para uma filha que ainda não falava. Aquele gesto simples revirava tudo por dentro. Pela primeira vez, em muito tempo, ela não sentiu vergonha ao abrir a geladeira. Pela primeira vez, Sofia mamou sem chorar. Esse tipo de ajuda, sem exigência, sem cobrança, desarma. E é aí que a mágica começa. Não era só sobre fraldas e leite. Era sobre dignidade, sobre ser vista, sobre alguém ter parado para escutar sem julgar. E mesmo sem conhecê-lo, Maria começava a sentir algo que não via há tempos. Confiança. Ainda sem entender o motivo, ela sabia. Algo muito maior estava se aproximando. E aquele era só o primeiro passo. Pedir ajuda nunca foi fácil. E para Maria Eduarda, acostumada a engolir o choro e enfrentar o mundo sozinha, foi quase insuportável. A vergonha corroía por dentro. Ela havia crescido ouvindo que quem pede se humilha. E agora ali estava ela, mãe solteira, implorando 200 reais para comprar fraldas e leite. Só que havia algo diferente dessa vez, a coragem de se expor. Porque quando a fome bate e a filha chora, o orgulho vira silêncio. Essa mistura de sentimentos bagunçou tudo. Ao mesmo tempo que se culpava por ter mandado aquela mensagem por engano, também sabia, lá no fundo, que não tinha outra opção. Quando se olha para a própria filha e não se tem nem o básico, qualquer risco vale a pena. Maria não queria esmola, queria oportunidade. E mesmo sem saber ainda, ela estava dando o primeiro passo para algo muito maior do que uma doação momentânea. Esse tipo de coragem, a de se mostrar frágil, é o que diferencia quem repete a mesma dor de quem começa a transformá-la. Maria, com sua simplicidade e sinceridade, já estava plantando uma semente em Leonardo. Ele, acostumado com bajuladores e falsidades, encontrava nela uma mulher que não pediu por pena, mas por sobrevivência. E isso, meu amigo, mexe com qualquer um que ainda tenha um mínimo de humanidade no peito. Quando Leonardo pediu provas, não foi arrogância. Era um reflexo da desconfiança que o cercava. Gente rica vive cercada de interesseiros, e ele, um bilionário misterioso, já tinha visto de tudo. Mas o que Maria enviou não eram apenas imagens, eram relatos silenciosos de uma guerra diária. A foto da pequena Sofia, febril, encolhida num colchão fino, o papel da farmácia com preços que não cabiam no bolso. Tudo isso falava mais do que 1000 palavras. Ali estava a verdade crua, nua e dolorida. Não tinha filtro nem pose. Era só uma mãe solteira fazendo o possível para manter a filha viva e saudável. E aquilo rompeu a frieza calculada de Leonardo. Naquele instante ele percebeu. Não era um golpe, não era encenação. Era realidade. E das mais duras. A empatia, esse sentimento raro em tempos de tanta indiferença, encontrou espaço até mesmo no coração de um homem acostumado a números e metas. Para quem está do lado de cá, essa história é um alerta. Quantas Marias existem por aí, engolidas pelo sistema, invisíveis aos olhos do poder? Às vezes, tudo o que alguém precisa é ser levado a sério. Maria não tinha influência, não tinha contatos. Tinha sim uma dor real. E a coragem de escancarar essa dor. E foi isso que plantou em Leonardo a semente de algo que ele não esperava: conexão. Maria não esperava mais nada. Já tinha sido surpreendida com fraldas, leite e dinheiro. Mas então, o celular tocou. Do outro lado, uma voz masculina,
calma, firme. Era Leonardo Vasconcelos, um bilionário recluso, agora falando diretamente com ela. A conversa começou estranha, quase formal, mas com o tempo, algo ali começou a se desfazer. Leonardo queria saber mais sobre ela. Onde morava, se tinha marido, como vivia. Não por curiosidade fútil, mas tentando entender quem era aquela mulher que o havia tocado sem querer. Foi nesse diálogo meio desconfortável, meio encantador, que surgiu a proposta. Ele queria fazer um teste, mandaria um motorista, um endereço, e ela deveria ir com documentos e Sofia. Só isso. Nada de detalhes, nada de promessas, só o convite, quase uma missão secreta. E Maria, com o coração disparado, aceitou. Não por ingenuidade, mas porque sabia que aquele erro de mensagem estava desenhando algo fora do comum. E, honestamente, ela não tinha mais nada a perder. Esse momento marca uma virada silenciosa na vida dela. Sair da zona de desconforto, porque a pobreza não é confortável, só conhecida, exige uma dose de loucura e fé. Maria aceitou entrar no desconhecido. E o mais bonito disso foi o instinto que falou mais alto. Aquela voz interna que toda mãe tem, a de que algo precisa mudar pela filha. E com esse simples sim, ela abriu a porta para o improvável. O carro preto parou em frente à casa torta de Maria. O motorista se apresentou com educação, ajudou com as bolsas e abriu a porta do carro. Durante o trajeto, ela via o mundo mudar pela janela. Ruas largas, condomínios de luxo, casas que pareciam de novela. Quando o portão automático se abriu e ela pisou naquele solo novo, parecia que tinha sido teletransportada. A casa era moderna, clara, com brinquedos no chão e um cheiro de café fresco vindo da cozinha. E, surpreendentemente, era para ela. Denise, a treinadora, educada, firme, gentil, apresentou a casa e o plano. Maria começaria ali um treinamento remoto. Trabalharia em casa, cuidaria da filha e, aos poucos, aprenderia tarefas como responder e-mails, organizar planilhas, gerenciar agenda. Tudo digital, tudo novo. E o mais inacreditável, ela não pagaria aluguel. Leonardo ofereceu o imóvel em comodato por 2 anos. Bastava manter, cuidar e trabalhar com dedicação. Parecia bom demais para ser verdade. E por um instante, ela quase desconfiou. Mas olhando para Sofia brincando no tapete e ouvindo Denise explicar cada detalhe, sentiu algo diferente. Pertencimento. Não era caridade, era oportunidade. E Maria, com toda a sua vivência, sabia identificar quando a vida estava oferecendo um caminho real. Ela agarrou com força. Aquela casa era mais do que abrigo. Era o ponto de partida de uma nova versão dela mesma. Leonardo Vasconcelos podia ser um bilionário misterioso, cercado por tecnologia e seguranças. Mas ali, naquela sala com brinquedos espalhados, algo começou a mudar. Ele passou a visitar Maria com frequência. Nada de luxo, nada de espetáculo. Chegava com um brinquedo na mão ou pão de queijo no saquinho. Sentava no chão, montava bloquinhos com Sofia e escutava Maria falar do dia. E quanto mais ele voltava, mais ela percebia. Aquele homem frio escondia alguém que queria pertencer. Para Maria, aquilo tudo era confuso. Uma mãe solteira, que mal tinha o que comer dias antes, agora dividia café com um homem que tinha mais dinheiro do que ela conseguiria gastar numa vida inteira. Mas ele não falava de negócios, falava de vida. Revelava que não sabia quanto custava uma fralda, que nunca teve um colo de verdade, que foi criado entre empregadas e planilhas. Pela primeira vez, Maria via nele mais do que cifras. Via carência, talvez até solidão emocional. Essas trocas, simples e sinceras, foram criando laços invisíveis. Maria começou a esperar pelas visitas. Sofia sorria quando ele chegava, e Leonardo, mesmo sem admitir, estava cada vez mais presente. Não havia declarações nem promessas, mas a cada mensagem dele perguntando: dormiram bem?
ou cada silêncio confortável que dividiam, a conexão se fortalecia. Era como se duas realidades quebradas encontrassem um tipo estranho de encaixe. E Maria, sem querer, começava a abrir espaço dentro de si, não só na casa. Quando tudo parecia finalmente estar se encaixando, o passado resolveu bater à porta. Literalmente. Márcio, o ex-companheiro de Maria e pai ausente de Sofia, apareceu no portão do condomínio de luxo. Sumido há mais de um ano, ressurgiu com o olhar cheio de interesse e a fala carregada de veneno. Soube da nova vida dela por redes sociais e veio com aquele típico discurso: "A filha é minha também." Mas por trás do tom fingido, havia algo pior: ameaça e chantagem. Maria congelou. O medo voltou com força. Márcio falava de Leonardo, insinuava saber coisas sobre ele, como se quisesse estragar tudo. Dizia que o bilionário tinha podres, que ela seria abandonada. Mas Maria, mesmo tremendo por dentro, fez o que precisava ser feito. Chamou a segurança. Ela não ia permitir que o passado sujo destruísse o novo futuro que estava construindo com tanto esforço. Foi firme, corajosa e, pela primeira vez, não abaixou a cabeça. Quando contou tudo a Leonardo, ele foi direto. Márcio já tinha histórico de tentativas de extorsão. Estava sendo monitorado, mas alertou: o mundo real cobra, e logo alguém tentaria entrar naquele espaço seguro que eles criaram. A visita de Márcio foi mais do que uma ameaça externa. Foi o teste final da transformação interna de Maria. Ela teve que escolher entre o medo e a confiança. E pela filha, pela nova chance, ela escolheu não recuar. Depois da tempestade, o silêncio ganhou um novo peso. Maria, sozinha na sala, com Sofia dormindo no colo, ficou revivendo cada detalhe das últimas semanas. Parecia surreal. De um pedido de 200 rales para uma vida dentro de um condomínio de luxo, com trabalho, estabilidade e até companhia. Mas o que mais a impressionava não era o cenário. Era ela mesma. A mulher que antes se via apenas como sobrevivente, agora começava a enxergar valor. Estava, de fato, em processo de transformação pessoal. Leonardo, por sua vez, também mudava. Seus dias começaram a ter mais pausas, menos reuniões e mais conversas com Maria. Descobria na convivência com Sofia um lado que nunca tinha explorado: o de quem cuida, observa, sente. Pela primeira vez, ele admitiu: estava cansado de números. Queria proximidade, algo real. E ainda que não dissesse com todas as letras, ele via na história de Maria uma chance de se reinventar também, de se redescobrir, longe dos holofotes e perto da essência. A história deles não teve promessas grandiosas, nem beijos de novela. Mas teve presença, teve esforço mútuo, teve empatia e, acima de tudo, teve algo que poucos têm coragem de oferecer: oportunidade. Maria e Leonardo vinham de mundos diferentes, com dores distintas, mas ambos precisavam da mesma coisa: recomeçar. E quando duas pessoas decidem caminhar na mesma direção, mesmo sem saber o destino, o presente começa a curar o passado. E o futuro? Esse se escreve um passo por vez. A história de Maria Eduarda nos faz parar e refletir. Quantas oportunidades já passaram batidas porque a gente teve medo de pedir? E quantas vezes o orgulho calou pedidos que poderiam ter mudado tudo? O erro de mensagem dela virou um grito de socorro, ouvido por alguém improvável, e nos lembra que às vezes a vida só precisa de uma brecha para agir. E você? Está pronto para abrir essa brecha? Será que não está na hora de enxergar que a transformação começa quando a gente aceita ajuda e, principalmente, quando decide acreditar que é possível recomeçar? Talvez você não conheça um bilionário, mas conhecer suas próprias forças já é um começo poderoso. A história da Maria mostra que recomeços não têm endereço certo. Eles chegam quando estamos dispostos a viver algo novo. Se essa história te tocou de alguma forma, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada vídeo é uma chance de ver o mundo e a si mesmo
por outra perspectiva, porque às vezes tudo o que você precisa para mudar sua vida é clicar no lugar certo, e talvez esse lugar seja aqui.